A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição número 2, que traz por título O Respeito às Autoridades. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. A lição de número 2 dos pré-adolescentes do quarto trimestre de 2025, que traz por título O Respeito às Autoridades. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no canal Descomplicando a EBD, depois você pesquisa aí no YouTube. No canal Descomplicando a EBD, vou estar colocando a dinâmica para esta aula. E se prepare porque está uma bênção, para que você possa aplicar com seus alunos a dinâmica. Agora, se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí, agora no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu pré-adolescentes. Lá no site você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é grátis. Você não paga nada. É bênção pura sem mistura. Agora lembrando, viu? Se você quiser também, pode iniciar a aula fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento. Aqui você já pode perguntar o que é respeito? A quem nós devemos respeitar? Como ser respeitado? Pergunte também o que é uma autoridade. Se eles conhecem alguma autoridade, se eles têm o desejo de ser autoridade. E pergunte também, o cristão que vai morar no céu pode desrespeitar uma autoridade? E pergunte, será que todas as autoridades foram constituídas pelo Senhor? Será que seus pré-adolescentes vão saber responder? Pastor, e se não responder, o que é que eu faço? Não responda também não. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Pega a nossa dica, professor. Mas dando seguimento, vejamos. A Bíblia diz, recomende os irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Tito, capítulo 3, versículo 1. Aqui está uma excelente recomendação do apóstolo Paulo para a nossa vida. Nós, enquanto cristãos, devemos respeitar, honrar, orar pelas autoridades. E crente obediente, esse negócio de crente desobedecer às autoridades não veio da Bíblia Sagrada não, viu? Ah, pastor, mas a autoridade está ruim, eles não fazem o que eu quero. Calma aí, nós enquanto cristãos devemos orar para que Deus possa abençoar as autoridades. Crente deve ser obediente e não desobediente. Ah, pastor, mas se esse povo aí, e se essa autoridade falar que a gente não pode adorar a Deus? Calma, calma, calma. Daqui a pouco eu vou te explicar sobre essa situação. Conhecendo mais de Deus. A paz do Senhor pré-adolescente. Na lição desta semana, veremos o que a Bíblia ensina sobre a obediência às autoridades. O apóstolo Paulo afirmou aos cristãos romanos que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus e as que existem foram constituídas por ele. Você entendeu aqui? O apóstolo Paulo está escrito que
Todas, observe, todas as autoridades existem porque Deus as constituiu. Foi Deus que colocou, em outras palavras, foi Deus que permitiu aquela autoridade estar naquela posição. Por quê, pastor? Porque tudo foi criado por Deus. Deus é dono, Deus é Senhor de tudo e de todos. Logo, toda autoridade lá está, porque foi permitido pelo Senhor. Se Deus não quisesse, Deus não teria permitido. Claro que ele vai respeitar também a nosso direito de escolha, mas se lá está, se lá chegou, foi porque Deus deu a vida a ele, foi porque Deus permitiu que ele pudesse ser aquela autoridade. Agora, tem pessoas que chegam a ser autoridade e não valoriza, não faz por onde. O mesmo Deus que permite, o mesmo Deus que coloca, é o Deus também que tira. E quando estou falando aqui de autoridade, estou falando de todas as áreas. Políticas, religiosas, isso mesmo. Se não tiver e se não for da vontade do Senhor, Deus tira e Deus coloca quando Ele quiser. Você está preparado para isso? Vejamos. Toda autoridade é constituída por Deus. A palavra de Deus afirma que as autoridades foram constituídas por Deus, até mesmo aquelas que não reconhecem a sua soberania. É nosso papel obedecer às autoridades. No entanto, há situações em que as autoridades praticam o que é contra a palavra de Deus. Nesse caso, o compromisso como cristão deve ser priorizado acima de tudo. Toda autoridade é constituída pelo Senhor, porque só Deus tem o poder, só Deus tem a vida, só Deus ele é supremo. Logo, ele que manda. Agora, no entanto, as autoridades que aqui estão, pastor, mas foi eu que votei, ou foi eu que não votei. Como é que Deus colocou? Como é que Deus constitui? Porque Deus permitiu que tal pessoa chegasse àquela posição. Agora vem a questão, nós, enquanto cristãos, devemos obedecer, valorizar, honrar, orar, para que Deus possa abençoar as autoridades. Então, cabe a nós respeitar e obedecer às autoridades. Agora também, se estas autoridades começarem a proibir algo que tem a ver diretamente com a nossa adoração a Deus e com a nossa salvação, aí teremos que optar, obedecer aos homens ou obedecer a Deus. Seguir as leis dos homens ou seguir a lei de Deus. E é claro que nós vamos ficar com a lei de Deus, com a vontade do Senhor. Mas observe, isso requer de nós também muita sabedoria. Pastor, está proibido pregar na televisão. Pronto, vamos parar de pregar na televisão e vamos pregar nas casas das pessoas. Está proibido pregar na casa, vamos pregar na rua. Está proibido pregar na rua, vamos mandar mensagem no WhatsApp. Está proibido. Nós devemos continuar realizando a obra do Senhor com muita sabedoria. Uma proibição, olha, não quer dizer que deverá ter uma revolta. Às vezes, nós podemos continuar obedecendo a Deus sem desobedecer às leis dos homens. Você sabia disso? Agora tem que ter o quê? Maturidade, sabedoria. Tem muitas pessoas por aí perdendo a sua vida, perdendo a sua posição, porque não tiveram sabedoria. Mas é Deus que está mandando, Deus mandou fazer assim, Deus mandou fazer assado. Calma, nós temos a mente de Cristo. Precisamos ser pessoas sábias, inteligentes na hora de realizarmos a obra do Senhor. Veja só Daniel, veja só os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja a sabedoria que eles tiveram de dizer não ao seu Senhor. Mas, no entanto, Deus guardou e preservou. Na hora de dizer não às autoridades, precisamos ter sabedoria e que Deus possa estar nos abençoando. Vejamos. Autoridade ou autoritarismo. A autoridade constituída recebe poder para tomar decisões que afetam várias pessoas na sociedade. Entretanto, é errado usar esse poder para benefício próprio, ao mesmo para obrigar as pessoas a agirem contra os próprios princípios. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Eles não estão sendo rebeldes à autoridade,
apenas cumprindo a maior missão de todos, ordenado pelo próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, estamos aqui para honrar, valorizar e respeitar, desde que aquela autoridade que foi constituída pelo Senhor não esteja afetando diretamente a nossa salvação. O nosso culto, o nosso serviço a Deus tem que estar acontecendo. E se for necessário escolher obedecer às leis dos homens, ou fazer a vontade do Senhor, ou cumprir o mandamento de Deus, devemos escolher seguir a palavra do Senhor, mesmo que isso venha custar a nossa vida. Não estou dizendo que é fácil, mas honre as autoridades. Agora, se as autoridades começarem a prejudicar a nossa salvação, é melhor escolher a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Observe, o exercício da autoridade acontece pela lei. Cada lugar tem as suas leis que devem ser obedecidas. Se assim não fosse, a sociedade viveria uma completa desordem. Seja na escola, no quartel ou até mesmo na igreja, existem leis que devem ser seguidas e autoridades a quem devemos obediência. A lei é a força que dá condições para que as autoridades exerçam o poder. O profeta Daniel foi um exemplo de submissão à autoridade, mas não negou o nome do Senhor. Veja só, nós devemos obedecer, devemos cumprir com a lei, e cada lugar tem sua lei. Cada lugar tem seus costumes, tem as suas lideranças, mas nós devemos respeitar, honrar e valorizar todas as lideranças, todas as autoridades, sejam elas políticas. Isso mesmo, os políticos são autoridades constituídas pelo Senhor. Pastor, até fulano de tal. Sim, qualquer político está na posição que está por causa de Deus. Deus permitiu que lá tivesse. Se não fosse da vontade do Senhor, Deus tiraria imediatamente. Ah, pastor, mas a dificuldade é grande e está fazendo isso. Agora, cabe a nós orarmos. Você, em vez de ficar falando, já orou, já apresentou a Deus e primeiro pedir que Deus esteja abençoando. Quando nós temos um governante abençoado, a nossa vida é abençoada. Quando nós temos bons governantes, a cidade desenvolve, o país desenvolve, fica tudo melhor. Então, se nós temos o poder da oração, por que não utilizar para que Deus possa dar sabedoria, para que as leis que sejam criadas sejam segundo a vontade do Senhor e que nada venha nos prejudicar? Ah, pastor, e se nos prejudicar, nós vamos optar pela palavra de Deus. Dando seguimento, autoridade no lar. Os pais são a autoridade máxima responsável por fazer valer a ordem e os limites em casa. A palavra de Deus orienta os filhos a honrarem seus pais. Respeite seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra. Se você quer viver muitos dias com alegria e desfrutar de muitas bênçãos, seja obediente aos seus pais. Os pais também são uma autoridade. E você que é filho precisa zelar, cuidar, proteger, amar e respeitar seus pais. Até a promessa que aquele que honra o seu pai vai ter seus dias prolongados. Quer viver mais tempo nessa terra, com saúde, com bênção, respeite o seu pai, honre a sua mãe, porque esse é mandamento do Senhor e cabe a nós. Eu vejo muitos filhos desrespeitando seu pai, não honrando, aí depois as coisas acontecem, não sabe por que foi, porque quebrou o princípio de autoridade no seu lar. Você, enquanto pré-adolescente, tem que cuidar do seu pai, mas é porque você não conhece, é porque não é o seu pai, você não tem da sua dificuldade. Calma, devemos amar e zelar, assim Deus vai cuidar da gente. Diante das nossas lutas, Deus vai estar cuidando da minha e da sua alma. Agora devemos respeitar. Eita glória, estou dizendo que aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada,
leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Aí você pode perguntar, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro das autoridades. Quando pensamos em autoridade, a primeira ideia é de pessoas que exercem poder sobre outras pessoas. Mas o exercício da autoridade não se resume a isso. As escrituras mencionam várias pessoas que exerceram autoridade corretamente e tiveram sucesso porque reconheciam a soberania de Deus. As autoridades sempre terão poder, isso mesmo, vão ter direitos, mas também vão ter os seus deveres que devem ser cumpridos. E cada autoridade tem que estar debaixo da vontade do Senhor. Mas muitas pessoas, no decorrer da história e também da Bíblia, reconheceram a soberania de Deus e foram abençoados, cresceram e se desenvolveram. Mas também tiveram aqueles que Deus abençoou. Deus colocou no trono, mas, no entanto, não reconheceu. E assim como Deus colocou, Deus também tirou. Você pode citar aqui nos comentários alguma autoridade que foi constituída por Deus e que Deus tirou. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, da Bíblia Sagrada, viu? Deixa aqui da Bíblia Sagrada. Vejamos. Relacionar-se com pessoas. Uma boa autoridade é cordial, respeita e é coerente com as necessidades das pessoas. Sua administração é baseada no direito e no dever de todos, amando o próximo, confirmou nosso Senhor. Uma autoridade bem-sucedida certamente é um exemplo que as pessoas têm o prazer em seguir e imitar. Irmãos, como é bom quando nós temos um líder abençoado, que cuida, que zela, que protege, que faz de tudo para estar nos ajudando e nos abençoando. O papel do líder, da autoridade, é favorecer a todos, não somente a uma única pessoa. Tudo tem que ser pensado na coletividade. Então, o bom líder vai cuidar e vai zelar da sua comunidade, vai proteger para que esta comunidade, esta cidade, esse país, esta igreja possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Então, o bom líder vai ser cordial. O bom líder vai estar ajudando para que ambos possam estar crescendo e se desenvolvendo. Mas um líder mau só vai ficar pensando em si próprio, em benefícios próprios. É por isso que Deus tira. Vejamos. Escolhe bons líderes. Aqueles que exercem autoridade sabem que o êxito do seu trabalho depende muito da forma como escolhe bons líderes. O que exerce cargos na igreja deve ser o exemplo dos fiéis. Orientações de Paulo a Timóteo. Os líderes devem ser exemplar, moderado, prudente, simples, capaz de ensinar, não briguento, pacífico, não apegado ao dinheiro. Irmãos, qualquer escolha que você for fazer, nós, enquanto cristãos, devemos sempre ser orientados de acordo com aquilo que está escrito. Aqui, por exemplo, para escolher ou separar um obreiro, deve-se analisar antes comportamento, atitude, vida cristã. E na área política, a mesma coisa. Não se pode votar em qualquer pessoa, de qualquer maneira. Nem conhece e sai logo dando voto. O seu voto também, você está dando a ele autoridade sobre a sua vida. Quando você escolhe um líder, você está escolhendo alguém que vai ter autoridade sobre você. E essa pessoa pode te abençoar, mas também pode dar muita dor de cabeça. Por isso, que possamos escolher cada vez mais bons líderes em todas as áreas da nossa vida. Na área religiosa, mas também na área política. Que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais. Vejamos. Nós devemos obedecer a Deus. O sumo sacerdote ordenou que os apóstolos não pregassem mais o evangelho. Pedro afirmou que a prioridade é obedecer a Deus.
A ordem do Senhor deve ser cumprida, mas isso não deve ser pretexto para desobedecermos às autoridades. O próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo para mostrar que devemos ser bons cidadãos. É melhor obedecer aos homens ou melhor obedecer a Deus? Qual deve ser a nossa atitude? A quem devemos seguir? Vou lhe dar a resposta: os dois. Devemos estar sujeitos às autoridades aqui na terra. E sujeito aqui, irmãos, é com cuidado, com zelo, favorecendo, ajudando para que esta autoridade possa se desenvolver. E também na igreja. Nós devemos obedecer os nossos líderes, o nosso professor, o nosso pastor, o nosso superintendente. Cada um de nós estamos sempre sujeitos a outras pessoas. Sabe disso? Todo ser humano está sujeito a alguém aqui nessa terra. E quem manda em tudo é Deus. Agora também, quando qualquer autoridade quer estar acima de Deus, quando qualquer autoridade começa a colocar leis, pedidos, vontades que vão de encontro à nossa fé, de encontro à nossa salvação, aí não tem para onde fugir, não tem do que negociar. Nós devemos abrir mão de tudo, mas não podemos abrir mão da nossa salvação em Cristo Jesus. A peleja é grande. Eita glória! Estou lhe dizendo que é bênção pura sem mistura. Pergunta a você: tem dificuldade para estar sujeito às autoridades? Para estar submisso à autoridade? Deixa aqui nos comentários e pergunta bem aos seus alunos. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes preste atenção. Vou deixar aqui a recomendação de um canal que está sendo uma bênção, o canal Hinos para EBD. Depois dessa aula você pesquisa esse canal, Hinos para EBD. Lá está sendo postado toda semana um hino especificamente, diretamente relacionado a cada lição. Lá, por exemplo, já está um hino referente a essa lição de número 2, falando acerca de autoridade, sobre submissão. Você vai gostar porque está sendo uma bênção. Recomendo aqui o canal Hinos para EBD, porque vai ser uma bênção para você. Devemos honrar as autoridades, honrar a Deus com as nossas vidas e espalhar as boas notícias do Evangelho de Cristo deve ser a nossa prioridade. Nossa vida deve agradar a Deus. Isso inclui respeitar as autoridades constituídas em todos os espaços da sociedade. Irmãos, para que nós possamos viver em sociedade, se cada um começar a desrespeitar as leis, o que é que vai ser da sociedade? As leis servem para dar um padrão, para que nós possamos viver e conviver. Quando as regras, as leis começam a ser quebradas, aí começa a haver dificuldade, brigas, intrigas, invasões. Então as leis servem para que nós possamos viver em sociedade. É claro que eu sei que existem muitas leis desonestas, leis também que vêm estar nos prejudicando. Agora o que nós podemos fazer? Orar, apresentar ao Senhor e talvez até procurar meios de substituir. Aqui no Brasil é muito questão da votação. Você pode votar em quem você quiser. Agora, meu irmão, depois de votar, não adianta ficar reclamando, não. O poder é nosso de escolha. Depois você pegar essa dica, Deus te abençoe. Veja só, autoridade usurpada. Desde o início da criação, a autoridade do Criador tem sido usurpada. Satanás tentou ocupar o lugar do Criador. No jardim do Éden, a desobediência, por ter conhecimento do bem e do mal, fez com que Adão e Eva desejassem ser como Deus. Ambos os casos terminaram em morte, destruição, separação completa da comunhão com o Criador. Não se deixe enganar, respeite as autoridades, sem jamais desonrar a Deus. Em todo tempo, em todo lugar, sempre tiveram aqueles que tentam ganhar a posição, tentam chegar ao poder ou ser uma autoridade, passando por cima de tudo e de todos,
tentando ser superior, tentando ser melhor, puxando o tapete. Sempre tiveram pessoas dessa forma. Ah, pastor, e essa pessoa que chegou dessa forma, foi Deus que colocou? Deus permitiu a todos. Nunca teve e nunca haverá nenhuma autoridade que não foi constituída por Deus. Primeiro, porque Deus tem toda autoridade. Todo poder está em sua mão. Quando eu digo que é Deus que permite, não estou dizendo que foi Deus que escolheu, que designou, que predestinou aquela pessoa para ser autoridade. Tem coisa que a escolha é nossa, mas se a pessoa lá chegou, foi porque Deus permitiu. Primeiro, Deus permitiu que essa pessoa nascesse, crescesse e estivesse vivo. Então tudo isso mostra que tudo está na mão do Senhor. Vejamos. B. Devemos prestar conta às autoridades. A Bíblia relata que todos deverão prestar conta a Deus de tudo que fizeram durante o tempo de vida nesta terra. Prestação de contas às autoridades. A Bíblia também nos mostra que devemos prestar conta às autoridades. O Evangelho de Mateus narra o episódio em que Jesus ordenou a Pedro pescar e na boca de um peixe havia uma moeda. Com essa moeda, ele pagaria o imposto por ele e pelo mestre. Portanto, devemos cumprir com as nossas responsabilidades perante as autoridades. Prestou atenção aqui? Se o próprio Jesus Cristo pagou imposto, imagina só eu e você. Jesus Cristo pagou imposto sobre a vida dele e sobre a vida de Pedro. Vai aqui agora uma pergunta e vou deixar a resposta lá na conclusão. E por que Jesus não pagou, olha, o imposto na vida dos outros apóstolos? Deixa aqui nos comentários. Jesus só pagou imposto sobre a vida dele e a vida de Pedro. E por que não pagou também dos outros discípulos? Deixa aqui nos comentários que você vai se surpreender pela resposta que vou deixar lá na conclusão. Pega essa bênção. Dê às autoridades o que é delas e a Deus o que é de Deus. Dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. César representava a autoridade governamental de Roma. Ficaram surpresos ao perceber que o mestre não era inimigo das autoridades. Pertencemos ao Senhor, mas ainda vivemos nesse mundo. Logo, reconheçamos as autoridades para cumprir o nosso exercício de cidadão. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Normalmente nós pregamos dizendo o seguinte, por exemplo, nós devemos pagar o nosso imposto, mas também devemos devolver a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus aqui nesse caso? Os nossos dízimos, as nossas ofertas. Dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A nossa vida, a nossa oferta, o nosso dízimo, os nossos talentos, as nossas habilidades. Tudo que nós somos é de Deus. Eita maravilha! Agora também somos seres humanos e estamos aqui nessa terra. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos sujeitos a toda a autoridade. Por isso devemos cuidar, dar a César, pagar nossos impostos mesmo. E eu sei que o Brasil tem uma carga muito alta de imposto, mas devemos estar sujeitos às autoridades constituídas pelo Senhor. Vejamos. Conclusão. Os governos são instituídos para o nosso bem e nós devemos respeitar as leis para viver em paz. Devemos orar continuamente pelas autoridades, que possamos ser pré-adolescentes que honrem a Deus, respeitando as autoridades constituídas por Ele, vivendo como bons cidadãos do reino do céu aqui na terra. Pode ser adulto, criança, pré-adolescente, qualquer idade, devemos estar sujeitos às autoridades, porque as autoridades foram constituídas pelo Senhor e cabe a nós honrar, valorizar e seguir as leis de cada país, de cada estado, de cada município. Se você está em um estado, em uma cidade, vai mudar de cidade, vai mudar de país, deve conhecer as leis daquele país. Você pode concordar, pode discordar, mas deve respeitar as leis de cada país. Não estou dizendo que é fácil, mas assim deve ser feito. Eu perguntei aqui no início, eu perguntei há pouco tempo, por que Jesus só pagou o imposto da vida dele e também de Pedro? Sabe por quê?
Possivelmente, aqui nesse período, os apóstolos demais eram mais novos e por isso não necessitavam pagar imposto. Só Pedro, que já era casado, e também Jesus, que já estava com seus 30 anos de idade, tiveram que pagar imposto. Mas os demais apóstolos possivelmente eram novos ainda e não tinham necessidade de pagar imposto. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. E que Deus continue te abençoando, te cobrindo com toda a sorte de bênção. Quero saber o seguinte, gostou, ficou em dúvida? E lembrando, a dinâmica desta aula está no canal Descomplicando a EBD. É só você pesquisar. O hino para essa aula está no canal Hinos para EBD. Deus te abençoe e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.